Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 137 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui comigo nos estúdios, Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Bom dia, Café, bom dia a todos. Também conosco, Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bem-vindo. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Se você tivesse falado, eu não cortava o cabelo também na semana. Você cortou, eu cortei, vão achar que a gente está fazendo em dupla para gastar menos. Exatamente, o pacote, né? Pacote, né? E conosco aqui, com a grande alegria, recebemos aqui o Zé Milagre, ele que é especialista em direito digital. Milagre hoje, né, sem puxação de saco, tem sido um dos mais requisitados, tem uma participação fixa na linha de frente lá na Jovem Pan, né, e tem transitado por todos os veículos aí, representando muito bem os advogados, em especial aqui a nossa grande Bauru. Bem-vindo, Milagre, mais uma vez. Meu amigo. Bom dia, Café. É uma honra estar aqui sempre, estar na terrinha com vocês, é sempre muito especial. Bom dia, Kleber. Bom dia, Lorena. Sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês. O Milagre, e notícias não faltam nesse mundo digital, né? Vamos começar com essa história da Meta. Semana passada a gente ia abordar, o Kleber também tem informações sobre o tema. Qual foi a mensagem que o Zuckerberg quis passar com esse posicionamento? E está restrito mesmo aos Estados Unidos nesse momento? Olha, Café, bem interessante, né? O que nós na área de comentários de tecnologia temos falado é que o Zuckerberg, ele deu um cavalinho de pau pró-trumpismo, né? O Zuckerberg sempre teve uma política de moderação no Meta, todo o Instagram, o Threads também. Isso o é Facebook. Feito como? Por robô ou não. por Hoje ser humano? Desde 2016, não sei se a audiência vai lembrar o escândalo do Trump, da Cambridge Analytica, que o Trump conseguiu dados de milhões de usuários do Facebook, fez campanha. O Facebook começou a enrijecer as campanhas de moderação de conteúdo, na pandemia também, e ele trabalha com mais de 80 fact-checks contratados. São empresas independentes internacionais de jornalismo que fazem essa filtragem. Até esse anúncio do Mark Zuckerberg era assim que funcionava a política de moderação. E agora ele, tendo a mudança de governo, e nós sabemos que as mudanças são significativas e o Meta ia sofrer muito se ele não fizesse essas mudanças com o Trump. O Trump sempre defendeu essa causa, é uma cruzada para o Trump, o combate à, entre aspas, censura nas redes sociais, tanto que ele disse que ele era muito censurado, ele criou uma rede dele que não foi para frente, e nesse sentido o Mark mudou e agora cria as notas da comunidade, ou seja, sai os checadores de fato, que segundo o Meta, eu estou voltando para a minha origem, para não mais utilizar esses checadores que falhavam bastante, e agora os próprios usuários se cadastram e eles podem contribuir numa postagem esclarecendo algum fato, se ele é fake news ou não. Kleber, um tema, né, que para você que opera, né, também o mundo da comunicação, muito relevante, né, e uma mudança estrutural aí, né? Uma mudança, como disse o Milagre, extremamente importante e impactante, né? O Milagre, você inclusive colocou a questão de ter agora a própria comunidade fazendo seus comentários, isso aí tá certo, isso aí tá errado. E o que o Zuckerberg falou é que antes o que existia de complicado é que esses grupos checadores estariam com viés políticos, inclusive poderia colocar ali ideologias próprias ao dizer isso pode, isso não pode, isso está bom, isso não está bom, então corria inclusive riscos de censura. E agora, trazendo para a comunidade, isso aí criaria uma independência maior. Ontem, por exemplo, teve um caso muito interessante. O jornal Globo de ontem publicou a questão do Nicolas, que viralizou e tudo. Que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Perfeito. Ele, ao comentar, disse que ele teria cometido uma fake news, que ele teria dito que haveria taxa no Pix. E ele não falou, ele abre dizendo, não vai ter taxa no Pix. Só que ele jogou muito bem as palavras, fez de uma forma muito que, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Bombou no X. E a comunidade, que lá já tem, né? Lá já funciona a comunidade. A comunidade foi lá e disse, não é verdade. Aí teve Globo. E o Globo teve que tirar. Então você vê que houve esse teste muito interessante ontem. Complementando isso, você acha que o governo brasileiro
se precipitou, porque o depoimento do Zuckerberg foi em nível mundial. E aí pegaram esse recorte e já fizeram uma reunião emergencial, a PGR já pediu explicação. Você acha que houve uma precipitação? Aí, a AGU, desculpa. Isso, totalmente, Café, totalmente. Existe hoje nós estamos num caminho muito ruim aqui de regulamentar a internet, um alinhamento entre o Executivo Federal e o Supremo, isso é fato. Isso é muito perigoso, né? Então o Mark Zuckerberg, ele fez esse anúncio global. É lógico que o mundo inteiro vai se aderir às notas de comunidade, porque o sistema de checadores de fato falharam. E falham até hoje. Eu tinha conteúdo, por exemplo, ajudando pessoas de crime e foram banidos. Meu conteúdo, depois de 5 anos, foi banido e sob ameaça. Eles sempre falharam. Então, quando ele vem e troca a política de moderação para as notas de comunidade, primeiro, ele se alinha ao Trump e ao Elon Musk. Elon Musk vai ser secretário, consultor do governo. E o X já faz isso. E sofreu muito aqui nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E segundo, ele dá uma garantia no sentido de liberdade de expressão e que a própria comunidade é que vai poder se cadastrar para moderar conteúdo e não empresas jornalísticas com vieses mais à esquerda, mais à direita e assim essa coisa. Porque eu fiquei pensando assim, tudo bem que a comunidade do X é inferior se a gente somar tudo que acontece em torno da Meta. 21 milhões de usuários. No Brasil. Só o Instagram tem 147 milhões. Ok. Então, tirando a magnitude, se o X já está com essa política e nós não tivemos nada muito grave nos últimos tempos, quer dizer que está funcionando. Funciona, e veja bem, olha só, a ideia é o quê? O Facebook ele começou a reduzir o alcance de postagem política. Esses checadores, eles criavam bolhas, você só via o que você queria. O X não, criou as notas de comunidade. Só que existem pesquisas que as pessoas estão mais politizadas, essa polarização, as pessoas continuam discutindo sobre política. E no X funcionou muito bem, porque as pessoas cadastram. E o Kleber deu um exemplo muito claro da notícia do Globo sobre o Nicolas. A notícia do Globo falava que era um golpe, que era uma fake news, que ele falava de taxa do Pix. E as notas da comunidade fizeram a moderação com precisão. Então já funcionou no caso do Brasil aqui do Nicolas. Bom, qual você acha que vai ser o horizonte? Você acha que o atual governo, junto também com o judiciário, tentarão regulamentar? Com certeza. A ideia do governo federal é impedir que essa política de moderação ela reine aqui no Brasil. Por quê? O governo está alinhado, sim, às causas ligadas à censura, a controle de redes sociais. Você vê que eles fizeram com que o Supremo agilizasse o julgamento do Marco Civil, do artigo 19. Nós estamos na iminência de conteúdos poderem ser removidos com base em mera notificação. Então, essa decisão global do Meta vai de encontro ao que o Brasil está querendo fazer, que é dar uma agência o poder de moderação, que é responsabilizar mais as redes sociais. O projeto de fake news, primeira medida após o anúncio do Zuckerberg do governo foi vamos agilizar o projeto de fake news para esse ano de 2025. E a segunda medida foi a AGU cobrando explicações aqui do Meta no Brasil. Então o governo vai continuar pressionando e eu tenho muito receio de que o Supremo possa dar outras ordens em face do Meta, como foi com o X. E aí vai ser catastrófico, porque uma coisa é banir o X com 20 milhões, outra é banir Instagram, WhatsApp, Facebook, ser somado a mais de 300 milhões de usuários. E aí que eu acho que é onde pega, e o Moraes já falou que pode chegar nesse patamar. E aí, né, Kleber, eu não sei se você queria complementar isso, porque eu quero ter um viés aí desse eventual suspensão dessas redes, mas pois não. Essa suspensão, se acontecer aí, acho que o caldeirão vai ferver, hein? Vai ferver. Então, é aí que eu queria chegar, porque eu fiz um raciocínio e outros colegas também, porque uma coisa é você suspender o X. Ok, não era admissível, mas o X é o X, né? Se você conversar hoje com o pipoqueiro, ele não vai saber. Agora, aquele que faz Instagram. Uma compra e venda no Instagram. A mulher que vende bolo e publica lá no Instagram para vender bolo. O cara que manda um WhatsApp para fechar com o cliente. Perfeito. Se você suspender isso, que seja por um dia, vai ser mais... Eu acho que vai ser igual o que aconteceu com a história do Pix aí. Olha, e tem um detalhe. Prefeituras estão utilizando muito o serviço público, utilizando o WhatsApp, utilizando canal de comunicação hoje. Exatamente. Serviço público, saúde, defesa civil. Não tem como sair do ar o Instagram. Né? Milagre, a Meta propôs classificar as violações como graves ou leves, né? Então, com os conteúdos mais graves, removidos automaticamente, né? Os graves. Enquanto os menos graves depende de denúncia
do usuário. Exato. Como que dá para medir o que é grave, o que não é grave? Como é que funciona? Só um ajuste nesse comentário. E isso foi o Meta Brasil tentando equacionar o julgamento do artigo 19. Foi antes da decisão do Zuckerberg, ok? A decisão do Zuckerberg não tem remoção. Remoção é com ordem judicial. É indisponível. É a indisponibilidade. Eu publico, se houver qualquer problema, o Kleber se sentir ofendido, ele que vá na justiça. Juiz, inafastabilidade do judiciário. É que a Meta Brasil estava tentando equilibrar, imagina, a dificuldade, imagina a sinuca que a Meta do Brasil tá. Eles têm uma linha no sentido de não, colabora com o TSE, algumas coisas que forem graves eu removo mesmo, vamos lá, mas não vamos julgar inconstitucional o artigo 19 inteiro, parcialmente. Aí vem o presidente global e fala, acabou tudo. Patrão chega e bota... Acabou tudo, eu não vou tirar nada do ar, eu removi as cláusulas de preconceito, de xenofobia. E isso não vai ter, por exemplo, se alguém colocar alguma coisa ligado à homofobia... Foi removido das políticas. Ele só não mexeu, mas removeu nas políticas. E as dúvidas vão para o juiz, porque ele entende que os nossos checadores, de fato, até hoje não funcionaram, falharam. E falham bastante. Eu acredito que moderação é importante, senão vira zona, claro. Vira caos. Olha o TikTok, que zona que é. Você tem venda de cartão, você tem venda de número, você tem pornografia, céu aberto. Você for lá agora, está acontecendo isso. É importante. Mas a gente precisa funcionar, não pode também censurar opiniões. E é esse equilíbrio que a gente tem que manter. O Zuckerberg diz o seguinte, que como é que pode esses assuntos são discutidos amplamente, abertamente no Congresso, nas praças, em todo lugar, só não pode na internet, só não pode lá. Eu acho que tem que ficar claro para quem está nos acompanhando que aqui ninguém é favorável à disseminação de fake news. Agora, também há uma grande preocupação, e eu falo por mim, né, e vocês podem ou não concordar, sempre que houver um censor é sempre problemático. Você nunca vai saber se esse censor está indo com imparcialidade. Qual o caminho dele? Qual o caminho dele. Então, eu também entendo que o melhor caminho é usar a legislação já vigente e que quando alguma pessoa se sentir ofendida, etc., você use esses canais, né? Porque eu imagino também que se você está falando de milhões de usuários, como é que você vai ter um grupo que possa moderar tudo isso? É o que o governo quer fazer no projeto das fake news. O governo federal tem um projeto absurdo, 2630, que cria uma agência. Meu Deus, que mundo nós estamos, né? Cria uma agência que vai ver o que o conteúdo é lícito ou ilícito e notifica as redes. Se as redes não retirarem, elas estão encrencadas. Isso chama chilling effect. Só o Brasil está indo nesse caminho. Nós estamos regredindo em redes sociais. Esse governo ele quer criar um ditador de rede social. Eu dito o que fica, o que não fica. E esse projeto não vai passar tão fácil assim. E um partido, um governo que lá atrás foram contrários a qualquer tipo de censura, né? Exato. É uma dá a impressão contradição. que eles não conseguem sair do mundo analógico. E aquela história, eu não gosto da mensagem, eu ataco o mensageiro. É o Estado controlando tudo. Isso a gente sabe. É a cartilha, lamentável, né? E está entrando nas redes sociais. Só que eu vou falar 2 pontos para vocês. O governo, o Rui Costa fala que vai aprovar esse projeto esse ano. Esse projeto não é aprovado esse ano. Primeiro que ele tinha forte reação da direita. E segundo que as redes sociais compraram a briga agora. Quando o Zuckerberg dá uma declaração dessa e se alinha ao X, ele não está de brincadeira mais. Então eles vão defender até o final que esse projeto não seja aprovado no Brasil. Infelizmente, o que vai acontecer? Se eu não tenho uma lei que regulamenta, o Supremo é o regulamentador. E aí a gente vai ver cada vez mais o judiciário se metendo em assuntos que ele não deveria, porque esse é um papel de regulação e não um papel da justiça. 7h49, você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo o especialista em Direito Digital, Dr. José Milagre, aqui na bancada, a Lorena Fagundes, o Kleber Santos, eu sou o economista Reinaldo Café. Pois não, Kleber? Você falando aí da judicialização, né, Milagre, a minha pergunta para você é o seguinte, vamos falar um pouquinho da lei que regula a internet, o Marco Civil da Internet. Ele está no STF e o que a gente pode esperar desse julgamento? Interessantíssimo. O Marco Civil da Internet, né, para todo ouvinte entender, é a nossa Constituição. É a lei que garante nossos direitos e deveres, editada lá em 2014. Foi uma lei importante, porque até então eu não tinha como apurar crimes, identificar usuários. Era uma bagunça. Só que o Marco Civil ele foi ficando obsoleto. Está em discussão no Supremo Tribunal Federal 3 ações, são recursos extraordinários, que julgam a constitucionalidade do artigo 19. O artigo 19 é uma garantia que nenhum conteúdo sairá do ar sem uma ordem de um juiz.
exceto nos casos de pornografia. O que eles querem é tirar o artigo 19 e ampliar o rol das questões que podem ser removidas mediante mera notificação extrajudicial. Toffoli votou favorável à exclusão do artigo 19 e o Barroso pediu vista. O Barroso, ele não entende em relação a essa exclusão. Um negócio híbrido, parece. O Barroso, ele já foi advogado, etc. Ele, inclusive, foi advogado das redes sociais. Então, ele é a favor da manutenção do artigo 19 relativizado. E o Fux já foi favorável. Ou seja, a minha tendência, a minha aposta é que o artigo 19 vai ser considerado inconstitucional e aí nós começaremos a ter remoções de conteúdo mediante notificação. Quer dizer, a justiça no paralelo. O caminho que nós vislumbrando não é dos melhores, né? Se a gente pensar por essa ótica, então, daquilo que nós entendemos numa visão mais liberal, que seria um pouco mais de liberdade nessa Café, questão. a gente aprende no primeiro ano da faculdade de Direito a inafastabilidade do judiciário. O juiz tem que decidir. Você pode me ofender na rede social, achar que é uma ofensa, e o juiz fala, não, é manifestação de expressão, é um jornalista. Preciso passar pelo judiciário. Quem que vai editar o que fica e o que não fica na rede? O Milagre, essa regulação, na verdade, como quer o STF, de repente tirar o artigo, né? Isso aí pode ocorrer uma censura digital, quer dizer, o que pode ser falado, o que pode ser compartilhado, até o governo poderá decidir isso. Exato, exatamente. O que aconteceu? O Supremo, se valendo. Esse governo sempre quis controlar a internet. Sempre, sempre. Interessante é que eles criaram lá atrás, o Café o matou aqui. Que contradição. Marco Civil da Internet, Dilma, governo Dilma. Olha que coisa. Anos depois, 10 anos depois, eles querem bater no Marco Civil da Internet. Não dá para entender esse governo. O que eu vejo, existe um certo revanchismo por parte do Lula, na minha opinião. Com esses memes que foram criados, depois atingindo inclusive a Janja, que é a mulher dele, dá a impressão que ele imagina que o mundo da internet é só isso. Exato. E aí então eu tenho que lutar, eu preciso regular esse negócio. E aí aquela história, eu não consigo entrar nisso. E além do que, eu acho que a classe política também está surpresa com a eleição de um Nicolas da vida que não precisou dos recursos tradicionais, exatamente, da grana que vem do partido. O próprio Bolsonaro foi um fenômeno do ponto de vista de eleição, né, com um gasto muito inferior do que o seu opositor. Ele foi lá, dá a impressão que eles querem de alguma maneira um revanchismo e ao mesmo tempo dizer, eu não domino esse treco, meu, vai entrar cada vez mais gente aí desse mundo da internet e nós, políticos tradicionais, vamos perder nosso espaço. Exato. Olha que situação. O Mark Zuckerberg vem a público, fala que as leis europeias são de certo modo censuradoras e que no Brasil existem ordens de tribunais secretos. Eu convido aos ouvintes a pensar sobre isso. Meu Deus, que mundo nós estamos. E é exatamente isso. Você vê, o governo, a partir do momento em que criou o monitoramento do PIX, começou a se falar da taxação, o governo gastou um absurdo com comunicação, com meios de comunicação, para tentar reverter. Você vê muitas matérias aí de alguns portais falando de fake news, golpe, etc. O Nicolas precisou de um vídeo. O Barreirinhas agradeceu a parceria com a imprensa. Exatamente. Olha só, ele gastou rios. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E não reverteu. E o Nicolas está aí com 200 milhões de visualizações, é recorde no Instagram. 240 milhões. Já passou. Olha, isso aí me lembra 1939, claro que eu não tinha nascido. Mas... Fala a verdade. Fala a verdade. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo Getúlio Vargas. O que aconteceu lá? Censura, propaganda, imprensa, literatura, teatro, cinema. Só que naquele tempo não tinha internet, era o teatro. Não é exagero essa comparação. Não é exagero. Totalmente. Ele disse que não estava lá, mas a Globo está falando 100 anos, ele estava na fundação. Não, na fundação da Oeste Paulista. Ó, 7h54, vamos fazer um intervalo, porque na sequência eu quero falar dessa questão envolvendo o Nicolas, né? Por que viralizou, a diferença entre visualizações e pessoas, tem muita gente misturando essas duas coisas, vamos também esclarecer esse ponto. Antes, tá bom o café, ô Kleber? Sensacional, olha aqui. Tá bom também? Maravilhoso. Olha aqui, então vamos tomar, eu e o Milagre aqui, ó, tomando um cafezinho, agradecendo a parceria com o Metropolitan Restaurante. Você tem ali a possibilidade de tomar o café da manhã, tem um pão de queijo também hoje, né? Você tem também um almoço aqui, e se você precisar também de um evento, é só procurar. O Metropolitan Restaurante fica aqui na Rua Luso Brasileira, na quadra 4, bem em frente aqui à nossa emissora. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e logo na sequência nós vamos continuar tratando do nível nacional e falando dessa viralização, né,
vídeo aí do Nicolas Ferreira. A gente volta já. E aqui na nossa mesa, o Kleber Santos, a Lorena Fagundes e também o especialista em Direito Digital, José Milagre. O Milagre, antes de continuar, você recebeu um prêmio aí, né, dos mais importantes na sua área, né? Ah, legal, Café. Foi um prêmio muito bacana, que é da DV Box, é a maior premiação da advocacia brasileira, que ela elege os advogados digitais, né? E, enfim, tivemos... Reais, mas digitais. Digitais, que tem projetos de influência ou que ajudam pessoas, ou tem projetos sociais por meio digitais, né? E ela trabalha com os top 100. E tive a honra de ser o 16º aí, né? Competindo com gente... na área do direito digital, o primeiro, mas no geral o 16. Fiquei muito feliz, agradeço também a votação de todos. Foi votação aberta, né? E vamos continuar com os projetos. A gente tem bastante projeto para ajudar a vítima de crime cibernético. Eu tenho o IDCI, que é um projeto gratuito, que dá apoio técnico, emocional para essas vítimas, que deveria ser projeto de governo, né? Mas não acontece, então a gente continua contribuindo. Que bom, parabéns. E parabéns. Obrigado, mais um bauruense aí brilhando, né? Agradeço. Ô Kleber, antes eu quero dividir esse tema do pronunciamento do Nicolas Ferreira em duas etapas. Do ponto de vista da comunicação, qual foi a sua leitura, né? Lembrando que ele usou quase zero de recurso, né? A gente vê a foto, ele estava de chineleta havaiana, sentado com fundo preto. Um rios. E só um texto lá que ele mesmo criou, anotado. Qual é a tua leitura desse tipo de, vamos dizer assim, produção, né? Ela dá o quê? Mais vida, mais autenticidade? Qual foi a sua leitura do ponto de vista da comunicação? Olha, Café, ao contrário de antigamente, que tudo era produzido, para você fazer qualquer coisa, precisava ir para o estúdio, preparar, se maquiar, e aí colocar muita luz bacana, colocar cenário. Então tudo isso é que passava credibilidade. Hoje, o que passa credibilidade é a autenticidade, né? É você ser você mesmo de uma maneira como o Nicolas foi. Agora ali, existem algumas questões. Por exemplo, o Nicolas, ele falou ao coração das pessoas, ele tocou o coração, ele se conectou emocionalmente, ele pegou alguns gatilhos, algumas emoções, todo mundo preocupado, com medo do que estava acontecendo. Ele teve o momento certo, ele pegou o time certo, sentou ali, pediu para o amigo, acho que gravar alguma coisa assim, e ele falou de uma maneira simples, direta, foi direto ao ponto. E ele se conectou. Enquanto que o governo é uma falha. Desde o começo do governo, a gente tem falado da falha do governo, não estou nem discutindo o conteúdo mesmo, a questão do Pix, não estou discutindo nada disso. A comunicação. Algo desse porte teria que ter tido uma programação, um planejamento. Antes de lançar, a gente chama de sensibilizar. Iria sensibilizar a população, explicar os ganhos, como o governo depois disse que tinha. Vai ser 2.000, nós estamos ampliando para 5. A forma de colocar, o governo não fez nada disso. Então, é um governo que não tem comunicação. A gente tem falado isso direto aqui, é muito erro, é muito analógico. Como já discutimos aqui agora há pouco, é analógico. Hoje estamos na era da internet, que é tudo instantâneo, rápido. E o Nicolas soube fazer isso de uma maneira muito assertiva. Eu dou nota 1000 para ele. Foi perfeita a comunicação dele. E aí que vem, né, essa coisa de que é um exemplo para o próprio governo. Porque como você colocou, e a gente que analisou com profundidade, e que eles poderiam ter colocado nesse... Olha... Era 2.000, fique tranquilo, nós estamos aumentando para 5.000. Olha só, muita gente vai ficar fora da vigilância. Veja, faz 20 anos que a gente faz isso, não aconteceu nada com ninguém. Mas ó, aqui, tá vendo aqui o crime organizado? Ele movimenta bilhões de reais. Você já viu o cara que não dá nota fiscal, sonegador, grandes empresas? Mas não, ele vai exatamente num ponto em que é muito sensível. Porque o que era a vida da gente antes do Pix? Exatamente. O que era? E nasceu por conta até da própria pandemia. Ontem eu vi a entrevista do Bolsonaro dizendo o que levou eles a agilizarem. Foi exatamente o fato de que as pessoas iriam ficar em casa, tinham que transferir recursos, não poderiam ir em bancos, e aí você criou esse mecanismo. Aí você tem um negócio que vira popular, que é de aceitação do feirante, diarista, as classes mais baixas. Aí o que aconteceu é que o Nicolas, dentro dessa linha que foi nessa linha. Matou você a Paula. Elegeu um cara que promete se proteger e aí você foi da direita à esquerda, porque foi nas comunidades também.
Do ponto de vista da visualização, o que aconteceu, Milagre? Primeiro, vamos separar aí. Visualização não quer dizer número de pessoas, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada reload que você faz num vídeo, você está contando, fazendo Por exemplo, um count de então visualização. nós não podemos afirmar que 240 milhões de pessoas viram o vídeo dele. Não, visualizações. Passaram, né? Ontem à noite você estava em 300 milhões, é isso? Eu parei nos 240. Eu parei nos 240. Mas, então, para ficar claro, não foram 240 milhões de pessoas que viram. Uma pessoa pode ter visto mais de uma vez. Mais de uma vez. Em várias plataformas. Fora os repostes, né? Que a gente não conta, né? As pessoas que baixaram o vídeo e postaram. Por exemplo. Isso não conta. Não conta. O Infomoney, o que os caras pegam? Pega esse conteúdo, você tem uma mídia, você tem um jornal. Pô, o Nicolas postou, baixa o vídeo e posta na nossa mídia. Aí não conta. Você pode. Aí não conta, só que tá reverberando toda essa sensação. Muita gente viu isso. E ele trabalhou justamente isso. Olha, um governo que foi eleito para proteger as classes menos favorecidas é o cara que tá te prejudicando agora. Por quê? E ele já começa a dizer, não vai ser taxado. Não vai ser, mas isso aí vai ser um cruzamento. Você que é um pedreiro, você que é uma pessoa que recebe de forma informal, às vezes até vaquinha vai ficar prejudicada, né? Imagina fazer uma vaquinha lá, você não vai conseguir, a Receita vai te pegar se passar de 5 mil. Ele foi dando exemplos do cotidiano das pessoas. A comunicação foi perfeita. E aí não teve, estão tentando atribuir um fake news para isso. Eu vi de cabo a rabo, eu não consegui ver nenhuma fake news. Porque os próprios representantes do governo, e no caso da própria Receita Federal, sempre disseram, não, se um dia tiver uma irregularidade e a gente cruzar a informação, a gente pode chamar a pessoa. Exato, como é hoje, né? Como faz hoje, né? Ele colocou porque eu estou imaginando, né? Você tem lá um sujeito que vende R$1.000 por dia de lanche. Exato. No mês dá 30 conto, num ano 360 mil. É óbvio que se ele tiver mais que 5 mil e ele declara isento, ele vai ter uma explicação para dar. E ele colocou muito bem isso, né? Ele distinguiu, não vai ser taxado, mas que vai ser mais um critério que pode prejudicar a economia informal, os pequenos negócios, e isso ele colocou muito bem. Ô Milagre, só para esgotar essa... Tô com o número aqui, viu? Qual é o número? 300 milhões. 300 milhões de visualizações. Chegou a 300 milhões. Ô Milagre, como é que vira desse tamanho? Como é que é isso? Porque, vamos pensar, o pobre mortal do Milagre o Café, nós fazemos aqui um puta de um podcast, desculpa, um podcast. Um grande podcast. Hoje pode falar um pouquinho. E aí a gente fala com um monte de conteúdo, mas você olha lá, 1.000 visualizações, a gente já fica feliz com isso, né? Tal. O que leva? Qual é o impulso para esse negócio virar desse tamanho? O viral, são vários elementos o viral, né? O viral, ele tá ligado ao tamanho do vídeo, né? Vídeos um pouco maiores. Tem a ver com a comunidade dele também? Tem a ver com a comunidade. Porque ele ultrapassou o Lula agora, né? Ele estava com menos de 13 milhões de seguidores, ultrapassou. Tem a ver com a comunidade, com as pessoas de relevância que compartilham, mas principalmente o Facebook ele tem uma métrica de quanto tempo a pessoa está parada no vídeo. E quanto mais tempo parado num vídeo, mais o Facebook alerta, opa, esse negócio aqui tem alguma coisa. O TikTok faz isso também. E aí, ó... TikTok então, assim, também. Aí é se o a pessoa algoritmo. pega o seu vídeo lá, pega o nosso vídeo, pô, chatão, rodou, não vai viralizar. Agora o cara parou, aí várias pessoas pararam, ele faz essa contagem, quando ele vê que tem muita gente parado, aquilo já entra na sua barrinha pesquisar, aquilo aparece para você mesmo, você não seguindo o Nicolas, porque ele entende que aquilo é um conteúdo relevante. E aí ele bomba. E aí junta tudo e vai embora. Ele ganhou 2.500.000 seguidores. Nossa, olha só. Ganhou. Ele ultrapassou a comunidade já do Lula. É um case incrível aí e não gastou nada, né? Gastou nada. Gastou simplesmente um rio, sentar lá, logicamente, inteligência de fazer uma copy, né? Vamos falar de copy aqui, né? Copy é o quê? Um texto com vários gatilhos, né? Isso aí não é tão simples fazer uma copy. É uma técnica, é um copyright, é técnica de escrever, que você usa gatilho no começo ao fim. Os primeiros 10 segundos do seu vídeo, eles determinam se o cara fica ou não. Exatamente. Você tem que prender ali. De repente, você fez 10 segundos errado. Seu vídeo é maravilhoso. O cara vai passar seu vídeo. E o limite de tempo seria que até uns 4 minutos? Então, dizem aqui, especialistas do viral que falam que os vídeos maiores hoje, eles tendem a viralizar mais. Um pouquinho maior do que o tamanho do Reels. Ele entra como publicação mesmo. E é o que acontece. Junto maior, o cara vai, volta, assiste várias vezes. Reteve a atenção, subiu no ranking do Meta. O Meta vai divulgar mais. Aí o algoritmo já vai se encarregar. Embora, pode deixar. É um fenômeno, né, o meu caro... Kleber, né? Você que é do setor, veio também como eu do mundo do analógico, né? É impressionante você imaginar isso. E outra coisa, não significa
que ele vai bombar em todos os posts dele. Claro tá? que não. Pode Ele ser já... um único na vida que como acontece. como a moça lá do avião. Do avião, exatamente. E o governo usar o Lindenberg, já foi o tempo dele, né? Nossa. Fora Collor. Eu vi, ele Não tinha tava... ninguém melhor, O cara né? acordou agora, Ele tava fora com Collor. 1000 visualizações, olha que Eu vi vindo pra cá. Viu? Não o dá, cara não acordou dá. agora e tá fora Collor, tá lá Não, atrás. e começa com a o cara vídeo pintada. atacando. E começa o vídeo Não. atacando. Vamos desmascarar esse Nico. Pô, não é assim Olha, que faz, cara. Isso aí causa uma rejeição, porque ele está mexendo com emoção. Exato. Emoção. Então ele vai Emoção, causar rejeição, né? Recusa. Das 6 emoções que a gente trabalha o tempo todo na política, uma é o nojo. Nojo, ele é isso. O cara tem nojo. Igual ele tem nojo de uma comida estragada, tem nojo de um político, por exemplo, da corrupção, da coisa desse tipo. E aí o cara refuga. Isso. E uma Então, fala pode levar a isso também. Pode. Então, ele corre esse risco muito grande de detonar esse gatilho do nojo na população. Isso é muito comum, é real e pode acontecer. E aí o recuo, né, Milagre, do governo, se a coisa era boa, eles, na minha visão, deviam insistir. Isso criou até uma certa revolta na própria base. A gente tirando a Gleice, que veio a público dizendo que o governo agiu certo, mas, por exemplo, o Zeca, filho do Zé Dirceu. do Zé Dirceu, É. e mais o Renan Filho, que é ministro, É. ambos falaram, peraí, nós botamos a nossa cara aqui E tira, para sim. defender, É. e aí tira, quer dizer, o negócio não era bom? Se o Exato. negócio era bom, tinha que ter insistido até o final. Você acha que é uma leitura política? Eu acredito Tem sim, isso? eu vi muita gente que se sentiu traída, muita gente alinhada com essa pauta, o próprio João Amoedo, né? Enfim, o João Amoedo, sinceramente, né? Eu não consigo entender o que aconteceu com a cabeça do João Amoedo. Eles... Eu não- Desde Café, eu não consigo entender, com todo respeito aí ao Partido Novo de Bauru, e eu participei também aqui na criação do partido, organizei antes, agora tá fácil ser do Novo, né? Tem fundo, mas quando a gente começou não tinha nada, a gente pagava. Eu não consigo entender a cabeça dele, mas ele mesmo falou que o governo, poxa, você colocou a medida, você tinha que continuar. Você errou. E foi destaque, inclusive, no UOL, a fala do João Amoedo. Também não tenho entendido o posicionamento do Capaz nesse canto. O Capaz, que é o... ele já foi do Fiesp, Emerson. Emerson Capaz. sim, Ele sim. tem sido comentarista da TV Cultura. Também está um pouco nessa aí. É uma contradição. Bom, mudando um pouco de assunto, o que vocês avaliam politicamente essa decisão do Alexandre de Moraes, com o aval da Procuradoria-Geral da União, de não permitir a ida do Bolsonaro para a posse do Trump? Olha, o que a gente acompanhou a respeito é, primeiro, segurou o processo até onde não dava mais, né? Muitos analistas, inclusive, colocavam que ele ia segurar até passar. Não dá nem tempo de recorrer porque está em férias, não dá nem né? tempo de recorrer que está em férias. A justificativa ali da Procuradoria é que não se tratava de algo oficial, mas algo privado, etc. E, na minha visão, desarrazoado, desnecessário. Acredito sim que poderia ter ido. É a maior posse do mundo. Nós sabemos a relevância dos Estados Unidos. O Brasil caminha para um estremecimento forte das relações com os Estados Unidos. Diversas frentes. A gente pode citar várias aqui. A primeira, os tribunais mandando nas redes sociais. O Trump é completamente contra isso. Essa é a cruzada dele. E isso vai estremecer mais. O que fizeram com Elon Musk no passado vai ser bem diferente agora, com essa gestão americana. E a segunda é esse relacionamento diplomático com ex-presidentes e com o próprio governo, não permitindo que o Brasil esteja presente nesse evento que é fundamental para nós. Então, por conta das questões internas, a gente vai sangrar muito. O Kleber, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que na cabeça do americano, essa história de quem foi um presidente da República tem muita relevância. Tanto agora no velório em homenagem ao Jimmy Carter, você viu ali todos os ex-presidentes, e mesmo o Trump, com tudo que o Obama falou dele. Na resenha ali. Eles tiveram a resenha, até fizeram uma leitura labial, ele Obama criticando a Câmara, dizendo, eu sabia que você ia ganhar, fizeram essa leitura labial dele. Vamos ver se é verdadeiro ou não, tá? Mas pegaram os dois dizendo que e o Obama... E aí... trataram, e aí não é nenhum viés de direita e esquerda, é sobre a autoridade, né? Eu fico imaginando se tivesse acontecido algo parecido com o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Certamente ele não teria esse tratamento. Então, essa relevância, né? Quer dizer, alguém que do Supremo dizer que ele não representa nada,
são 58 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro. Ele teve 4 anos no governo, não tem nenhuma condenação. Quer dizer, eu acho que na cabeça do americano, o norte-americano, essa coisa do ex-presidente é muito forte. Tanto que ele usa ainda hoje segurança, né? O Bolsonaro, ele recebe escolta, ou seja, ele é uma autoridade. Isso, claro, com certeza. Como o Lula, mesmo preso, tinha lá Também o pessoal que ficava com ele. A Dilma, mesmo com impeachment, tem, quer dizer, você não pode negar esse passado. O próprio Lula foi deselegante quando foi lá ver o painel, né, dos ex-presidentes, falou, esse aqui, tenho dúvida da eleição. Olha, você não tem como não levar isso. Qual que é a tua leitura disso, tudo isso? É verdade, Café. Inclusive, você vê que nos Estados Unidos, apenas o fato de ser candidato a presidente da República já começa a receber uma atenção especial do governo a partir daquele momento que ele é um candidato à presidência dos Estados Unidos, né? A relevância do cargo. Então, sem discutir qualquer mérito, mas o que eu acredito é que o que passa para a população brasileira, o que passa para a população do mundo é que realmente existe um ativismo aí, né? Porque, como você disse, não tem condenação, risco de desaparecer. O Bolsonaro foi na posse do Milei. Do Milei. Então, não tem. É o único argumento que eles estão acrescentando é que de lá para cá veio a público essa questão do golpe. Mas era uma informação que eles já detinham internamente quando liberaram ele para ir no Milei. No Milei. Então, assim, lá fora tem uma repercussão muito negativa. Eu acho que isso vai ter algumas consequências, eu não tenho dúvida. Até porque é um convite pessoal do presidente dos Estados Unidos. Claro. Pessoal, né? Veio um convite formal. E duvidar do convite, né? A mídia americana... Não, falar que o e-mail não é o convite. E a mídia americana colocou a foto do Bolsonaro dizendo as autoridades que foram convidadas, né? Então, agora, tanto é verdade que ele foi convidado que a esposa dele, a Michelle Bolsonaro, vai para os Estados Unidos representá-lo e já disseram que vão recebê-la como se estivesse recebendo o Bolsonaro lá. E ela vai com os 2 filhos, né, do Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo, e também a comitiva brasileira tem mais de 30 deputados, inclusive não só do PL, viu? O pessoal do Centrão também estará presente. Há uma dúvida se a Michelle vai ter uma condição especial na posse ou ela só vai naquela parte festiva, que talvez acontecesse também com o Bolsonaro, né, por não ser o presidente da República, né, mas poderia ter algum tipo de deferência. E aí, Milagre... É o Brasil lá, né? Numa leitura, vamos dizer, eleitoral e tudo mais, dá mais força, né, para essa linha que a direita tem tido de uma perseguição, eu te quero fora do pleito, as fragilidades que estão apontando sobre por quê, porque ninguém está discutindo muito a causa, mas o que tirou o passaporte dele, né? Aquele dia do 7 de setembro, que ele sai de um caminhão e vai para outro, porque recebeu embaixadores, quer dizer, começa a emergir uma outra leitura sobre tudo isso. Exato. Né? Eu acredito que foi o estrategista de campanha do Bill Clinton que disse uma frase sobre as eleições, que é "It's economy stupid", né? Que ficou famoso, né? Que a eleição é decidida na economia. Se você pegasse o lado democrata, a Câmara, ela ganhava em diversos pontos, né, de gestão, mas ela perdia na economia. E o Brasil está sofrendo na economia, o Café é testemunha disso. Nós estamos com uma taxa de juros altíssima e isso é controle de inflação. O nível de atividade já vem reduzindo. Já vem reduzindo, o dólar nas alturas. Mas a gente não come dólar. Tudo nosso vem do dólar, né? Do combustível, etc. Isso vai pegar. Está pegando muito hoje no Brasil e digo mais, as classes mais baixas são as mais prejudicadas. Estava ouvindo ontem esse aspecto, porque o rico ele coloca lá nos Estados Unidos, no S&P. O rico sempre protege. O classe média está na renda fixa, vai ganhar dinheiro na renda fixa. Vai sobrar para quem? Meu artigo de ontem no JC foi exatamente isso. É isso, ou seja, tudo isso que vocês estão vendo é um teto de gasto estourado, dívida pública explodiu e eles estão tentando monitorar a PIX, estão tentando criar outras fontes de receita para cobrir esses gastos estaduais. E isso vai ter reflexo em 2026. Agora, Kleber, se a gente juntar essa questão envolvendo o Bolsonaro mais o do Nicolas agora, deu um prato feito aí de relevância, né, para uma exploração política. Mas ele não tem idade, né? Não como presidente, mas não como ainda, força da direita, né? Sim.
Com certeza. O Nicolas ontem saiu e teve dificuldade para andar na rua, né? Está nesse nível. Né? Virou uma estrela. Ele já era famoso, ficou muito mais agora. Ele tem acho que 29 anos, né? 27. 27. Pessoal contando para chegar nos 35. 35. Faltam 7 anos. 35 anos para ser presidente. Faltam 7 anos ainda para disputar a presidência, na verdade. Exatamente. Gente, antes de finalizar, eu queria fazer um recorte local e fiquem à vontade para opinar, né? Existiu aí a nomeação, né, da mãe da prefeita para uma Secretaria de Assistência Social e o Ministério Público acabou declarando que não é ilegal essa questão, mas as ações vão continuar, né, e tudo mais. E do que você entende, dentro do que o Supremo já consagrou, realmente nomeações de cargo em comissão poderia Olha, ter? eu entendo que há uma atualização, sim, no sentido de que não necessariamente existe uma vedação, né? Então, acho que pelo que eu analisei, o MP o parecer do MP está alinhado com o que está atualizado hoje na jurisprudência. Não é simplesmente o fato de ser parente um impeditivo. Agora, mas, passo para o Kleber também. Acho que eu acho que o Kleber, do ponto de vista político, né, Kleber, sem citar nomes, sempre que você... Eu tenho um princípio que eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu falei, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Então, exatamente. Não obstante ser a mãe e tudo mais, vai ter um desgaste. Além do que, né, mesmo com minoria na Câmara, certamente a mãe dela não vai ter vida fácil, porque você tem a possibilidade de chamar nas audiências públicas, nas reuniões públicas. Quer dizer, qualquer senãozinho ali pode ter um desgaste. E vai estar lá quem? Lúcia Rosim. A prefeita é convidada, ela nunca vai, mas a mãe vai ter que ir. Faltou talvez aí um pouquinho de preservação, né? Não obstante a gente entender que isso é uma estratégia política, porque a gente sabe da pretensão política da dona Lúcia, ela vai estar em visibilidade. O salário é convidativo, 15 pau a partir de agora, não é mais aquele 7 mil e pouco líquido que tinha. É uma decisão que tem que ser muito bem ponderada. Não falando desse caso específico, de uma forma geral, né? Quando você coloca um parente muito próximo na estrutura da sua gestão. No caso específico, Café aqui de Bauru, o que eu vejo? A mãe da Suelen, ela já é a primeira dama, vamos dizer, ela é presidente do Fundo de Solidariedade, né? Ela era presidente do Fundo de Solidariedade. Nessa função, ao meu ver, já daria para ela ter uma presença forte na cidade, trabalhando social. E é não remunerada. Não remunerado, tem essa desvantagem de certa forma, mas ao mesmo tempo ela teria uma boa visibilidade. Eu não sei assim, o que levou a Suelen a nomeá-la, mas não haveria na minha opinião, necessidade de colocá-la na secretaria, porque como ela ocupa já um cargo importante no social, ali ela poderia continuar com boa visibilidade, porque, claro... Se o projeto for político. Isso, se realmente ela vai ser candidata, eventualmente, como a Sueli disse aqui, talvez, né, há essa possibilidade, se for, ela poderia ter muita visibilidade também no Fundo de Solidariedade. Essa mudança... Acho que desnecessária até, não correria esse desgaste desnecessário. Pegando essa sua linha, aí seria até mais tranquilo, né? Porque, primeiro, eu sou voluntária, ela pode transitar livremente, não será cobrada por ninguém, porque não tem um cargo formal, né? Então não pode ser convocada para nada, é só seguir uma trilha e teria até, da minha visão, uma certa ascensão sob a própria Secretaria de Assistência Social. Exatamente, podia trabalhar em conjunto, no dá mínimo, margem, né? A especular que o dinheiro também acabou falando um pouco alto nessa questão, né? Dá essa impressão, né? Que uma remuneração dessa não dá, né? Vai juntando com mais 35 da prefeita, você leva para casa já 40, né? Eu sei que vocês não querem falar dele, só deixa eu falar. Vamos fechar aqui então. Milagre, obrigado aí, parabéns pelo prêmio e parabéns pelo seu trabalho orientando, e fica à vontade. Eu queria agradecer sempre o convite daqui, queria parabenizar aqui a diretoria eleita da OAB Bauru, Dr. Tiago Tezzani, Dr. Tiago Munaro e toda aquela diretoria, a nossa conselheira eleita, Flávia Piton, também parabenizar o Dr. Leonardo Sica, eleito presidente da OAB estadual. A gestão estadual do ano passado, da última gestão, foi muito boa. Eu tenho um artigo, mais de 7 inovações de tecnologia
Observatório do EPROC, inteligência artificial, dentre outras áreas de tecnologia que a gestão fez. E agora, doutor Leonardo, mais 3 anos e já anunciou medidas de letramento dos advogados para a inteligência artificial. Então, muito mais para a advocacia. Alguns deles, inclusive, foram meus alunos lá na Faculdade de Direito, de aula de economia para ele. Falar nisso, o Tiago Monaro, responde meu WhatsApp aí, hein? Um abraço, Milagre. Foi eleito e não atende mais telefone? Atende. Olha lá. Alô, Monaro. Não é nada, às vezes ele não vê lá. Kleber, tudo certo? Bombando lá nas redes sociais, seu curso? Opa, continua lá? Continua curso. Tem novo curso chegando aí. Onde é mesmo? É no Hotmart. Hotmart. Aliás, um dos meus incentivadores está aqui ao meu lado. Foi um milagre. Passou já a comissão para ele ou não? Eu quero ser afiliado dele. Muito bem, esse foi o Café com Política de hoje. A gente retorna na próxima sexta-feira, sempre com um tema relevante, uma discussão séria e também descontraída, né, do ponto de vista do dia a dia. Lembrando que sábado que vem, dia 25, eu estreio aos sábados. Olha só, vou trabalhar ao sábado também, das 7 às 8, Economia 360, esse é o nome. Economia 360, nós vamos falar de criptoativos, nós vamos falar de mercado financeiro, de agro, descomplicando a economia e de finanças pessoais. Eu aguardo aí a sua audiência a partir do próximo sábado. E eu e a Lorena estaremos aqui de volta na segunda-feira com o Cidade 360. E um excelente final de semana para todos. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.